Oi, gente, é o seguinte, eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre distribuição normal para antecipar a aula nossa de terça, né? Porque senão vai ficar muito pouco tempo para estudo. Então é o seguinte, olha, eu vou falar os pontos básicos, né, técnicos da distribuição normal, depois na aula a gente comenta mais aspectos conceituais, né? Mas aqui eu vou dar ênfase em uma questão mais técnica de e o objetivo básico dessa aula aqui é ver como que a gente utiliza a tabela da distribuição normal, né? E qual é o sentido dessa tabela. Esse é o objetivo básico aqui, é um objetivo bem técnico. Mas para vocês poderem se motivar nesse estudo, né? Eu vou apresentar a aula resumidamente. Então, primeira questão que a gente vai ter que tratar, né? É a questão da diferenciação entre uma distribuição contínua e uma distribuição discreta. Até agora a gente viu só distribuições discretas, né? Agora nós vamos falar de distribuição contínua. E a distribuição contínua mais simples que existe é a distribuição contínua uniforme. É dela que a gente vai falar agora. Então, a distribuição contínua uniforme. Então, tá aqui. Vou mostrar para vocês aí o gráfico de uma distribuição contínua uniforme. O que é essa distribuição? Basicamente, essa distribuição é uma distribuição que os valores de A até B são os valores que têm uma probabilidade aí de ocorrer, né? A densidade de probabilidade, né? desses valores entre A e B aí é 1 sobre B menos A. Então, isso nos diz o seguinte, já claramente nos diz o seguinte, que nessa definição aqui nós estamos imaginando que a probabilidade está sendo definida como uma área. Então, a área, a probabilidade de R até S, por exemplo, de uma da variável ter um valor de R até S é simplesmente o valor proporcional, né? O valor proporcional da área desse trecho em relação à área total. E essa proporção é R menos S sobre B menos A, né? Porque a altura aqui do retângulo é constante. Se você pegar a probabilidade de um valor específico, né? Então, você pegar a probabilidade aí de um valor específico x, né? A probabilidade de um valor específico é a área do retângulo de lado zero aí, que é zero. Então, na distribuição contínua você tem essa propriedade. A probabilidade de um valor específico é zero. Então, não adianta você querer saber a velocidade, a probabilidade de um valor específico, vai ser sempre zero. Diferente da distribuição discreta, que você tinha para um valor uma certa probabilidade associada, né? Como a gente viu lá na tabela de distribuição de probabilidades discretas. No caso da distribuição normal, não. Da contínua, não. A probabilidade de um valor específico é zero. Então aqui só tem sentido falar em probabilidade de intervalos, né? Então estamos tratando aqui da distribuição mais simples que existe, que é a distribuição uniforme, né? Então a probabilidade da probabilidade de um certo intervalo aí é a proporção dela do retângulo. Obviamente, se o retângulo for inteiro aqui, o R for A e o S for B, você vai ter 1, né? Ou seja, essa probabilidade aqui está bem definida, né? Está bem definida, né? Quando você considera todos os valores, veja que os valores fora de A, abaixo de A e abaixo de B, a probabilidade é zero. Então, que a área aí é zero, né? Não tem densidade, a densidade é zero. Veja que a densidade é 1 sobre B menos A entre A e B, e fora é zero. Certo? Então vamos ver um exemplo de uso dessa distribuição de probabilidade aí. Então tá aqui. Eu sei o seguinte, eu estou vendendo um apartamento, né? Eu sei que eu estou comprando um apartamento. Vamos imaginar uma situação que eu estou comprando um apartamento e o vendedor aceita vender o apartamento por um valor de entre 250
e 300 mil. Foi essa orientação que o corretor me deu. Entre 250 e 300 mil ele aceita. Pergunta é, qual a probabilidade de ele aceitar com 280 mil? Então, dentro do trecho que ele aceita, eu estou pegando um pedaço que vai de 250 a 280, que é 30, dividido pelo trecho total, que é 50, né? Então temos 60% aí. Quer dizer, se eu der um lance de 280 mil, eu tenho uma chance de 60% de que ele aceite. Tá? É isso. Essa probabilidade, essa distribuição de probabilidade uniforme, ela foi apresentada só para a gente ter um exemplo de distribuição de probabilidade contínua, né? Para poder fazer um contraponto com a distribuição de probabilidade discreta. Então, o contraponto básico é esse aqui, ó, a probabilidade de ocorrer um certo valor x na discreta, em geral, é diferente de zero. E na contínua é zero, sempre. Outra questão é sobre a descrição. Para descrever uma distribuição de probabilidade discreta, basta você ter uma tabela com os valores e as probabilidades, como nós já vimos. Para descrever uma distribuição de probabilidade contínua, não. A gente precisa de uma tabela, a tabela de distribuição de contínua de probabilidade, e agora a gente vai ter que ter uma descrição por intervalos, quer dizer, a probabilidade de cada intervalo. Então, nós vamos ver como que isso é feito. Como é feita essa distribuição aqui, no caso mais importante, que é o da distribuição normal, que é o assunto que a gente vai passar em seguida. Então tá aqui. Vamos falar agora da distribuição normal. A distribuição normal, ela é uma distribuição que tem a forma de um sino aí, como a gente está vendo. A função de densidade, eu vou falar inicialmente da distribuição normal padrão, que é a distribuição normal que tem média 0 e desvio padrão 1, variância 1, portanto. Ela tem essa curva aqui de distribuição de função de densidade de probabilidade, né? Veja que é uma curva aqui, a curva com essa função aqui, 1 sobre raiz de 2π elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Essa função é uma função chamada função erro, ela é uma função muito, muito complexa, nós não vamos usar diretamente essa função, né? Se nós fôssemos calcular a probabilidade de ocorrer um intervalo de Z1 a Z2 aqui, como a gente está vendo aqui no gráfico, né? A probabilidade de ocorrer um valor assim seria a integral dessa função aí. A integral da função, para quem não conhece, a integral nada mais é que a área abaixo da curva aqui de Z1 a Z2, né? Mas não é assim que a gente faz, não. Não é assim. A gente usa uma tabela da normal. Para calcular essa área, a gente faz o seguinte. A gente usa uma tabela que dá a área abaixo de um certo valor, né? Então, essa tabela vai me dar a área abaixo de Z2 e abaixo de Z1. Então, portanto, para saber a área entre Z1 e Z2, eu calculo a área. Eu pego a área abaixo de Z2 menos a área abaixo de Z1, eu vou ter a área entre Z1 e Z2. Né? Esses valores são tabelados, ok? Então é assim que nós vamos calcular a probabilidade de um certo intervalo na distribuição normal, padrão. Então vamos ver isso num exemplo. Eu tenho aqui a distribuição normal de média, a distribuição normal padrão, média 0 e variância 1, ela é denotada dessa forma aqui. Então, qual que é a probabilidade de ocorrer de o z estar entre 1.2 e 2.2? Para isso nós vamos fazer a área de 2.2 menos a área de 1.2. Né? Se você olhar a tabela lá de distribuição normal, se você consultar a tabela de distribuição normal, ok? Então,
tá aí, nós estamos com... Eu vou mostrar para vocês a tabela, né, da distribuição normal. Como é que a gente acha... Como é que a gente acha a probabilidade de Z ser menor ou igual a 2.2? Então vamos lá. Então tá aqui a tabela de distribuição normal. Essa tabela tá no plano de ensino, tá? E essa tabela aqui, como a gente pode ver aqui, ela dá a probabilidade de Z menor ser menor ou igual que um Zzinho, né? Essa tabela é uma tabela que eu tirei da Unicamp, tá aqui. A probabilidade de Z ser menor ou igual a 2.2 é 98,61. De ser menor que 1.2 está aqui, ó, 88,49%. Veja que eu estou pegando 1.2 é 1.20 e 2.2 é 2.20. Por isso eu estou nessa coluna aqui, em que o outro, a segunda casa decimal é 0, né? Se a segunda casa decimal for 1, eu pego essa coluna da 001 aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1.21, seria esse valor aqui. O segundo, 0.21, seria 88,69, ok? Então vamos voltar lá. Então voltando aqui, a gente pegou esses dois valores, a probabilidade desses dois valores e a probabilidade calculada é 10,12%, ok? Aqui tem um segundo exemplo aí, para Z de menos 1 a 1. Novamente, se você pegar aí, consultar a tabela, né? Você consegue saber que Z menor ou igual a 1, né? Vamos lá. Então tá aqui, Z menor ou igual a 1 é 84,13%, certo? Se você voltar aqui, a gente precisa também da probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 1, né? Para calcular essa probabilidade, a gente usa o seguinte recurso, que a gente tem, que a normal, a distribuição do sino, ela é simétrica, né? Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 1 é a mesma probabilidade de Z ser maior ou igual a 1, certo? Por simetria. Então, a probabilidade de ser maior ou igual a 1 é 100% menos 84,13. Convença disso aí. Portanto, a probabilidade de Z entre menos 1 e 1 é 68,26%. Esse valor aí é um valor que é bom você lembrar, né? Que a probabilidade de Z está entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, né? Para a distribuição normal padrão, que tem média 0 e desvio padrão 1, é 68,26. Nós vamos ver que isso aí vale, né? A probabilidade de estar entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão é sempre esse 68,26 aí, é o resultado que nós vamos ver em seguida, tá? Devido ao resultado que nós vamos ver em seguida. Então tá aqui. Vamos falar agora da distribuição normal genérica, que tem média μ e desvio padrão sigma. A gente denota ela por μ sigma ao quadrado, a média é a variância, né? N da média e a variância. E para calcular uma certa probabilidade, a probabilidade de um certo intervalo, a gente usa essa proposição, uma proposição que eu não vou demonstrar aqui, mas é uma proposição muito importante, que diz que se a distribuição for uma normal com média μ e variância sigma ao quadrado, essa distribuição normalizada aqui, z, que é calculada por x menos μ sub sigma, ou também chamada de distribuição reduzida, é uma normal com média 0 e variância 1, né? Então essa transformação de variável aqui torna a x uma normal
padrão. Aí, para você calcular a probabilidade de um intervalo, a probabilidade de x ser menor ou igual a x1, basta você calcular a probabilidade de z ser menor ou igual a z1, sendo z1 a mudança de variável de x1, certo? Então, é simples. Nós vamos fazer um exemplo aqui, vamos calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 50. Né? Bom, o exemplo é o seguinte, deixa eu falar o exemplo primeiro. A questão aqui, o exemplo é o lançamento de um novo modelo de pneu. Uma empresa está lançando um novo modelo de pneu. E o x é a durabilidade em quilômetro do pneu. Ela sabe que, de acordo com os estudos que ela fez, que o pneu dura 58.000 em média e 8.000 com variância de 8.000 ao quadrado. Né? Ou seja, desvio padrão de 8.000. A questão é saber qual a probabilidade de ele durar mais que 70.000. Para calcular isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a reduzida de 70.000. A reduzida de 70.000 é 70.000 menos 58.000 dividido por 8.000, que é 1,5. Né? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 70.000 é a probabilidade que z ser maior ou igual a 1,5. Né? Para isso, eu calculo a probabilidade de z ser menor ou igual a 1,5. A probabilidade de z ser menor ou igual a 1,5 está aqui, 93,2%. 93,32%. Ok? Voltando aqui, a gente faz 100% menos 93,32, chega a 6,7. Em seguida, a gente tem a probabilidade de ser menor ou igual a 50.000, deixo para vocês analisarem isso aí, dá 15,9%. Né? Ok? A probabilidade de estar entre 50 e 70.000, basta você tirar os dois pedaços que a gente calculou aqui. Tanto o x abaixo de 50.000 quanto o x acima de 70.000, tirando de 100% essas duas probabilidades, você tem a probabilidade de estar entre 50 e 70.000. Analise essa questão aí. A última questão é um pouco mais difícil. Né? A última questão ele pede qual que é a especificação que a empresa tem que dar para durabilidade garantida com custo de troca de 2% dos pneus. Quer dizer, de cada 100 pneus que ela fabrica, ela está disposta a trocar por 2. Então, qual que é a durabilidade que ela deve prometer? Né? Para calcular isso aí, nós vamos fazer o seguinte. A gente está interessado em encontrar o Z estrela. Né? A gente está interessado em encontrar o Z estrela, tá que a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z estrela seja 2%. Quer dizer, a gente está na cauda esquerda aqui. A gente quer eliminar essa cauda esquerda, essa cauda esquerda aqui são esse trecho esquerdo aqui, abaixo de Z estrela, é o que tem baixa durabilidade. Note que ele é negativo, né? Porque a média é 58.000, né? Nós vamos ter que prometer um valor abaixo da média, certo? Tem que prometer um valor abaixo da média aí, porque se a gente fosse prometer uma abaixo da média, a gente tem que devolver 50% dos pneus. Não dá, né? Não dá. Né? Acima da média você tem 50% dos casos, né? Então a gente tem que prometer um valor abaixo da média aí, que a gente chamou de Z estrela. Estou trabalhando com reduzida já, então esse Z estrela na verdade é negativo, né? Por simetria, a probabilidade de Z ser maior ou igual a Z estrela é a mesma coisa, ser menor ou igual a Z estrela é a mesma coisa que Z ser maior ou igual a menos Z estrela. Também é 2%. Portanto, a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos Z estrela é 98%. Né? Aí nós temos que achar esse menos Z estrela aqui na tabela, que dá 98%. Na tabela da distribuição. Então tá aqui. Vamos procurar aí que dá 98%. Ó.